A paz e a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington da Igreja Batista, Casa de Deus. E vamos estar abordando algo bem polêmico que é a respeito dos falsos mestres, falsos profetas e falsos doutores. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia neste momento e abrissem no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, ok? Diz assim: Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo para si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e, por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objetos de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça, e se, como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o comportamento dissoluto daqueles perversos. Porque esse justo, que morava entre eles, afligia diariamente a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do julgamento sobretudo aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Então, você vê que o apóstolo Pedro ele começa falando dos falsos mestres e depois ele fala que Deus não poupou os anjos que se rebelaram, Deus não poupou o povo pré-diluviano, apenas Noé, a sua esposa, as suas 3 noras, então Noé, sua esposa, as 3 noras e os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Somente esses ele poupou. E daí surgiu um novo povo, né, da descendência de Cã, de Sem e de Jafé. Não poupou também o povo de Sodoma e Gomorra, que praticava atos iníquos, apenas Ló. Então você vê que Deus ele faz uma comparação. Não poupou esses que pecaram, assim também esses falsos profetas, esses falsos mestres, ele também não irá poupar. Então, o que é que acontece? Existem falsos profetas, queridos. E uma das heresias perniciosas, existem várias. Tem a heresia da teologia da prosperidade, a teologia da barganha com Deus, a teologia do coaching, né? O reteté, o caicai, tudo isso é heresia. E muitos são enganados por esses falsos profetas. Tem um aí, queridos, uma polêmica aí de um falso profeta que está vendendo feijão a R$1.000. Nessa época de pandemia, vendendo feijão a R$1.000. Queridos, a essência da igreja apostólica é adorar a Deus em primeiro lugar, ensinar a palavra de Deus e ajudar os necessitados. Tem instituições aí ditas religiosas que falam assim, eu não faço nossa instituição não faz serviço social, porque o serviço social é evangelismo. Eu sei, o evangelismo é o maior serviço social, mas nós temos que ajudar os pobres. Nós temos que ajudar as pessoas necessitadas. E infelizmente tem pessoas que caem nas lábias desses falsos profetas. Aí eles ficam, na televisão chorando, com discurso fingido, enganando o povo, e o povo cai.
E quando há um pastor sério, sabe, graças a Deus, Deus tem usado, né, me usado, graças a Deus, na Igreja Batista da Casa de Deus para dar um ensinamento abençoado dentro da palavra de Deus. E não essas heresias de caminho santo, caminho de sal, né? Arruda, como teve um pastor que disse que a primeira folha que a pomba trouxe depois que saiu da arca foi a arruda, e muita gente acreditando, sendo enganado, e tomando banho de arruda, não sei o que da mesa branca, sabe? Tudo isso é heresia, queridos. É reteté, cai, é barganha com Deus, como diz assim, não, você tem que dar o seu tudo, pegar seu tudo, vender seu apartamento, seu carro para dar, e sabe o que é que acontece? As pessoas ficam na miséria, as pessoas ficam pobres, e esses falsos líderes, cheio da grana, cheio de jatinho, você não vê esses falsos líderes aí pobres, você não vê. Você os vê cheio de jatinhos, uns têm 6 jatinhos, outros têm mansão não sei aonde, mansão em Nova York, nos Estados Unidos, e graças a Deus, queridos. E ainda falam para, sabe, aqueles que pregam a verdade que somos derrotados, porque eles são derrotados, eles são recatados, eles são medíocres. Queridos, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, que Jesus era o segredo dele pregar para multidões, e que ele orava para sempre ser pequeno e Jesus crescer. Charles Spurgeon, ele pegou todos os bens dele e ajudou as pessoas necessitadas. Aí ficam esses falsos profetas e as pessoas caem na lábia desses falsos profetas, ostentando carro, sabe, ostentando mansão, e as pessoas nas igrejas necessitadas, pobres. Queridos, é que eu não estou falando de ajuda pastoral. Claro que aquele que fica integral na igreja, ele tem que ter ajuda, mas uma ajuda digna, não uma ostentação. Amém? Eu fico observando que na semana passada, a maioria várias pessoas falando para mim, pastor, porque a minha igreja exigiu que eu desse o dízimo nessa situação. E conversando comigo, sabe, exigindo, porque se você não der, você vai estar em pecado, você vai para o inferno. O dízimo não leva ninguém para o inferno não, queridos. Jesus, ele já nos salvou. Jesus, ele derramou o sangue dele. Não precisa você fazer mais sacrifício. Não precisa você, sabe, fazer barganha com Deus. Deus é poderoso. Sabe, tudo que nós temos é pela misericórdia e pela graça de Deus. Amém? Pela graça de Deus. Não precisa você vender seu carro, vender sua casa. Aí muita gente fala, mas é mediante a fé, pastor. Não, não é. Não é mediante a fé. Eles estão aqui, como diz o apóstolo Pedro, querido, 2 de Pedro, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 3. Diz assim, por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objetos de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Esses falsos mestres, eles já estão, sabe, assim como Deus não poupou os anjos, não poupou o povo pré-diluviano e não poupou o povo de Sodoma e Gomorra, assim esses falsos profetas também, vai chegar o tempo deles. Vai chegar o tempo deles. A destruição não tarda, queridos. E a Bíblia diz também, em Timóteo, 1 Timóteo, se você puder abrir, 1 Timóteo, no capítulo 6, de 1 Timóteo, a partir do versículo 5, diz assim, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha aí, queridos, a piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimentos e vestuário, contentemo-nos com isso.
Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que muitos farão, sabe, da piedade fonte de lucro. E ele diz assim, ó, se você tem o que comer, o que vestir, com isso se contente, porque nada trouxemos e nada levaremos. Então, queridos, você vê que a teologia da prosperidade é a maior heresia que já existiu. Sabe, a teologia do coach, da prosperidade, a teologia da barganha com Deus, onde você tem que dar seu tudo para ser abençoado, você não precisa, queridos. Deus te deu força, Deus te deu trabalho, a maior prosperidade é você trabalhar. É você pedir forças a Deus, saúde a Deus, ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, mas o dízimo, queridos, não leva ninguém para o inferno. Ah, mas eu não dei o dízimo, pastor, eu vou para o inferno. Não, queridos. O dízimo é agradecimento. É um sinal de agradecimento. Você não pode dar o dízimo por obrigação nem por doutrina. Você dá o dízimo, faz a sua oferta porque você é grato a Deus, porque Deus ele te deu trabalho, te deu vida, te deu força, te deu saúde. E para que a obra dele não venha fechar. Para que outras pessoas elas venham ouvir a palavra, elas venham ser evangelizadas e venham ser ganhas para Jesus, para que o evangelho seja pregado. E para que serviu o dízimo antigamente? Servia para o mantimento da obra de Deus, ou seja, do tabernáculo, e para a ajuda dos pobres, órfãos e viúvas. E hoje não, hoje as pessoas têm deturpado isso, têm ostentado, sabe, queridos? Graças a Deus, amados, que eu tenho o meu trabalho, graças a Deus, a minha profissão, e o que a gente recebe vai para a obra de Deus. Vai para a obra de Deus e, queridos, se for necessário, a gente pega assim ajuda para evangelismo, para dar a algum irmão que está necessitado. Então, amados, vai para uma igreja séria. Vai, não para uma empresa, sabe? Igreja empresa, como muitas aí, que fazem caminho de sal, barganha com Deus, teologia da prosperidade, reteté, cai, feijão de R$1.000, que fica exigindo o dízimo, diz que se você não der o dízimo vai para o inferno. Essas empresas, amados, evita, não seja enganado não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente leu aqui. A gente leu. Porque o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e assim mesmo se afligem com múltiplos tormentos. E em 2 de Pedro, queridos, a gente leu que os falsos profetas, virão com discursos fingidos, sabe? Chorando na tela, dizendo, não, porque nós ajudamos, parem, porque, sabe? Venha fazer o seu tudo. Sabe aquele discurso fingido, aquela vozinha bonita? Não, porque se você não der o seu dízimo, você vai para o inferno, queridos. Jesus já nos salvou, amados. Jesus, ele já deu o sangue dele por nós, o dízimo é agradecimento, para que a obra seja mantida. Entendeu? Por isso que nós damos o dízimo. E graças a Deus, desde a minha juventude, eu sou fiel a Deus nessa parte, no dízimos e nas ofertas. Não com medo de ir para o inferno, não. E nem a questão do devorador, não. É por agradecimento. É para que a obra de Deus seja sustentada, mantida. Então, amados, tenha consciência e se afasta dessas falsas doutrinas. Se afasta dessas falsas doutrinas. Vou ler mais uma vez, 2 de Pedro 2, versículo 3. Por avareza procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objetos de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Amém, queridos? Então, se afastem, amados, desses falsos profetas. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa essa palavra, Senhor. Que as pessoas elas venham ler, meditar e estudar, Senhor, a Tua palavra, para que elas não caiam nas lábias e nem nos discursos fingidos dos falsos mestres, Senhor.
uns que falam de barganha com Deus, de teologia da prosperidade, do caminho de sal, da arruda, da mesa branca, sabe, Senhor, tudo heresia, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, livra o povo disso e que eles venham, meu Deus, procurar, sabe, Deus, igrejas, meu Deus, que pregue de fato e de verdade a Tua palavra, Senhor. Que pregue a essência da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa esse país, meu Deus, aviva o Brasil, abençoa, meu Deus, o mundo, meu Deus, pessoas, meu Deus, os países que foram acometidos, meu Deus, por esse vírus, abençoa, meu Deus, também cada família, Senhor, cada vida, cada irmão que passa necessidade, que o Senhor, meu Deus, possa abrir portas, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o presidente, os governantes, o Brasil, Israel, a África, Senhor, o continente africano e todos os países, Senhor. E que o mundo, meu Deus, venha estar consciente de que só o Senhor é Deus, meu Pai. E que não existe outro. E que todos, meu Deus, venham abrir os olhos, meu Pai, para esses falsos mestres, esses falsos profetas, meu Pai. Toma em Tuas mãos, meu Deus, e abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam de se inscrever no canal, repassar esse vídeo, amém, nas suas redes sociais e na descrição vai estar o contato da Igreja Batista, o WhatsApp da Igreja Batista Casa de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.